Fala turma, boa noite, como é que vocês estão? Tudo certo? Ontem eu não consegui fazer o vídeo de fechamento, mas hoje estamos de volta aí. Vocês já viram aí que eu postei bastante conteúdo pela manhã, então se você não viu, volta lá e confere o conteúdo. Postei sobre rotina, sobre hábito e também postei algumas coisas aí relacionadas ao mercado. Então já vai deixando aí seu joinha, se inscreve no canal, a gente está quase batendo a marca de 100 inscritos, batemos hoje a marca de 700 seguidores no nosso Instagram, então se você também não segue, tá aqui na bio os nossos perfis do Instagram, então vai lá, acompanha o nosso trabalho, a gente já está aí no dia 9 do mês de agosto e até agora a gente não teve nenhuma operação perdedora, nenhum dia perdedor na verdade, né? A gente teve uma operação, mas não chegou a virar um dia negativo pra gente, então para quem acompanha a gente no Instagram, tá vendo isso aí diariamente, as operações onde eu mostro lá momentaneamente. Entrei, já mostro lá, já gravo para vocês o que a gente entrou, o que a gente não entrou, o porquê e o motivo de ter dado gain ou loss, beleza? Então já vamos aí pro vídeo de fechamento falando um pouquinho sobre o mercado de hoje. Tamo junto, bora! Vamos lá, turma, vamos começar aqui analisando o mercado de índice. Sempre analisando do contexto macro para o micro, né? Começando aqui no semanal, que é onde a gente tem as nossas regiões de resistência, onde a gente já havia conversado nos vídeos anteriores. Aqui, para mim, era o ponto de resistência mais forte do índice, mas ele não conseguiu segurar nessa região, mas ainda está segurando na região de 61,8. Então, esse movimento de alta do índice, ele ainda é uma correção dessa perna de baixa, beleza? Então aqui a gente está tomando muita precaução em pegar operações compradas e a única operação que a gente teve, que eu tive, né, porque não foram todas as pessoas que entraram na operação na sala, que foi a única operação que a gente teve perdedora, foi por conta disso, foi por conta do meu viés errado de achar que o mercado ele já tinha subido muito e que ele não ia subir mais. Isso é um viés errado, né? O mercado ele não tem obrigação de parar de subir, porque subiu muito. Então, eu vou até tentar achar aqui para vocês o dia do trade. Aqui, não, esse aqui foi o de hoje. Aqui, ó. Foi o trade de ontem. Para quem acompanha no Instagram, lá vocês acompanharam e viram isso aqui, ao vivo, onde eu expliquei o motivo do primeiro loss da operação. E em seguida a gente entrando e conseguindo recuperar o prejuízo e ainda saindo com o lucro do dia. Ó, tem uma linha aqui que eu tracei, uma linha de tendência. Então vamos lá, turma. Aqui foi a primeira operação perdedora do mês. Ó. Eu fiz uma venda a partir do momento que ele virou essa 9 para baixo aqui. Ó. Fez um candle de venda. Foi totalmente errado, porque se a gente pegar aqui a Fibonacci e colocar dentro desse gap aqui, ó. Por quê? Porque o gap ele é contado como um candle, né? Como se fosse uma perna de alta. Então lá, ó, gap, ele corrigiu 50% em cima da média de 20, foi uma operação perfeita aqui de compra e a minha cabeça estava enviesada. Tentei antecipar para pegar uma venda, por quê? Porque tinha muito espaço para correr a venda e na minha cabeça ele estava próximo da região de resistência, né? Que é aqui, ó, os 50%, ele já tinha até passado, então para mim ele não teria força para subir mais. Só que aí fui surpreendido, estopei aqui, em seguida eu já entrei comprado a partir do momento que ele fez esse candle de força aqui, ó. Esse candle aqui, que significa um candle de gatilho. Eu fiz esse conteúdo hoje e postei para vocês lá no Instagram. Então acompanha lá esse conteúdo que ficou muito bom, recebemos um feedback muito bom do material. Então esse candle aqui é um candle que geralmente eu tomo as minhas decisões. É um candle que não deixou sombra para cima e não deixou sombra para baixo. Isso significa o quê? Significa que esse candle foi totalmente comprador. Foi totalmente dominado pelos compradores do mercado. Então, dificilmente a pessoa ela consegue estopar. Logicamente depende de quem está posicionado, então é bom sempre estar olhando aí um pouquinho no fluxo, olhando no ranking de corretoras, para ver quem são as instituições que estão comprando dentro desse movimento aqui, porque eles vão proteger o preço. Então, quando a gente entra junto, a gente usa as empresas para proteger o preço para a gente. Então, aqui fizemos a compra, levei o alvo de 200%, saí na 61,8, que também é uma região de resistência depois das 50%, e o mercado, olha lá, ele não parou de subir. A gente realizou aqui, a gente só opera pela manhã, turma, então batemos a meta, saímos fora, o mercado continuou subindo. Tem pessoas que continuam? Tem pessoas que continuam, mas a sala ela só funciona pela manhã, a sala educativa,
e eu também só opero pela manhã. Raras as vezes que eu entro à tarde para fazer algum tipo de operação. E hoje a gente acertou o time. Olha lá. Aqui aconteceu a mesma coisa de ontem, ó, turma. Olha aqui. Abertura, média de 9 virou para baixo. Candle de venda aqui. Só que foi em cima da média de 20, ó. Então ele trollou aqui, estopou a galera que tinha o stop aqui na máxima ou que estava com stop no 9,1. Teve pessoas na sala que pegaram esse trade. E aí eu não peguei, por quê? Porque o mercado ele estava muito indeciso. Eu não gosto de operar no primeiro instante que o mercado abre. Eu gosto de ver, sentir como é que ele está, movimento. Então aqui a gente sentiu. Aqui eu ainda pensei em comprar, ó, quando ele fez essa bandeira aqui, ó, se vocês conseguirem identificar, ó, o mastro, bandeira, corrigiu até a média de 20. Aqui daria uma entrada de compra, só que da mesma forma, o mercado de ações ele ainda não tinha aberto ainda. Estava abrindo nesse exato momento. Então eu fui esperar um pouquinho para sentir o mercado para depois eu conseguir decidir para qual lado eu ia operar. E aí foi dito certo, ó, barra de gatilho, de novo, não percam o conteúdo, turma. Vai lá no Instagram, lá, MMA Investimentos, ou Maxwell Moreira, postei nos dois, e vocês vão ver o conteúdo que eu postei, o porquê desse candle aqui, ó. Por que que eu entrei vendido nesse candle? Então, o candle de gatilho, ó, não deixou sombra para cima, não deixou sombra para baixo. Significa que os vendedores, eles tomaram o preço aqui 100%. Então, aqui a gente vendeu, acabei entrando com uma mão maior do que eu podia. Isso aqui é muito comum de muitas pessoas não calcular o risco da operação antes. Então, eu aqui nesse pontinho verde, eu entrei com uma mão, acabei fazendo uma parcial aqui forçada, não era uma parcial que eu queria fazer, mas foi uma parcial forçada pelo fato de que se ele voltasse essa região aqui, se ele voltasse um pouquinho, ele acabava estopando o meu stop loss diário. Então, eu fiz a parcial para prevenir, não gosto de arriscar, mesmo que eu esteja com a mão melhor, as pessoas enxergam muito essa questão do que eu poderia ganhar. Então, pô, Maxwell, você entrou com a mão grande, pô, deu certo a operação, devia ter dobrado a meta, mas não é assim que funciona. Você tem que olhar mais no contexto do que. E se ele vir para trás? Eu vou estopar no meio do caminho, o mercado volta, todo mundo sai no gain e eu saio no loss? Eu prefiro não sou olho gordo nessas questões. Eu tiro o que é meu e acabou. E aí aqui a gente saiu, ó, alvo de 100%, mostrei também lá no Instagram, e aqui foi até onde eu operei hoje. Batemos a meta, conseguimos fazer tudo em uma operação só, e o mercado ele continuou em tendência de baixa. Olha lá, ó. Correção até a média de 9, mais um movimento, e depois lateralizou. Olha, lateralizou. Aqui não se faz nada, turma, nada, absolutamente nada. Aqui você espera o rompimento dessa região, seja para baixo ou seja para cima. Então vocês veem aqui, ó, que quem causou esse movimento foi a média de 200, que é uma média muito forte. É muito difícil o preço passar por essa média, porque ela é uma média de longo prazo. Então vocês sabem, o que que é uma média móvel? A média de 9 significa que a gente está calculando a média de fechamento dos 9 últimos candles. Então aqui, ó, vamos supor desse topo aqui, ele vai calcular os 9 últimos candles, por isso que a média é de 9 períodos. A de 20 são dos últimos 20 candles. E a de 200 são dos últimos 200 candles. Então, para vocês verem, é uma média muito a longo prazo. E olha lá, ó, ela segurou o movimento total e reverteu a tendência no meio da tarde aí, ó. Olha lá o movimento de alta do índice. Reverteu, porém ele segurou na região que a gente traçou uma linha aqui. E que linha é essa, Maxwell? Foi a linha da máxima de ontem, ó. Tentou romper, não conseguiu. Tentou romper, não conseguiu. A gente pode interpretar isso como uma resistência. Vamos colocar aqui em 60 minutos para vocês verem, olha lá. Fez um topo. Se amanhã o mercado vier trabalhar abaixo dessa região aqui, a gente tem um possível pivô de baixa. Por que pivô de baixa, Maxwell? Porque eu tenho um topo aqui que não conseguiu ser rompido, e se a gente trabalhar aqui abaixo, possivelmente isso aqui vira outro topo. Então aqui a gente teria uma estratégia de reversão de tendência, que é o meu foco. Eu estou falando, galera, não é a questão de que eu quero que o mercado caia. Lógico que eu quero que as ações subam, o mercado suba, só que operando tecnicamente falando, eu tenho que ser totalmente racional. O mercado ele ainda está numa tendência de baixa no gráfico semanal. Então ele já virou no 60, ele já virou no diário,
mas falta ele me mostrar no 60, no semanal que ele realmente está revertendo tendência. Então, até que isso aconteça, eu tenho que trabalhar com a minha cabeça ciente que isso aqui é uma região total de venda. Eu não posso ficar pensando em comprar muito aqui nessa região. Eu tenho que pensar em operações de venda, porque aqui é uma região. O que que é resistência, turma? Resistência é uma região onde está caro o preço. É uma região onde entram bastante vendedores. O cara comprou lá embaixo e aqui em cima ele começa a vender, porque está caro. Ele comprou barato, ele vai começar a vender. Então, muitas pessoas que estão posicionadas no índice, e quando eu falo índice, turma, não é que eles estão comprados dentro do ativo índice. Tem pessoas, tem instituições que ficam? Tem. Mas significa que, como o índice Bovespa ele é a média das ações, das maiores ações, então isso aqui significa o quê? Que os bancos estão subindo, Petrobras está subindo, Magalu estava subindo, ó, você vê que já Magalu e Via Varejo já não conseguiu manter o cenário de alta, os Minas, Gerdau, todas as ações estão subindo. Isso faz com que o índice suba junto. Então, quando eu falo que as pessoas estão realizando lucro, não é do índice também, mas é nas ações. As ações, se a gente for olhar, ó, vamos olhar aqui Petrobras, rapidão. Vamos pegar aqui a Vale, né, no caso. Vale semanal. A Vale, ela está numa tendência de baixa ainda. A Vale, ela tem 12% de influência no índice, 12 a 13% de influência. É muita coisa. Então, significa o quê? Se a Vale ela está caindo, ela tende a puxar o mercado para baixo também. Aqui no diário, ela está tentando formar um fundo duplo. Vocês conseguem identificar? Ó, fundo um, fundo 2. Se romper esse topo aqui, ela tem possibilidade de chegar nessa região aqui, ó, dos R$ 76, e deixou um 9,1 de compra para amanhã. Gatilho de compra se romper essa máxima. Só que olha o semanal. O semanal tá longe, turma, dela tentar reverter tendência, assim como eu vejo o índice também. Tá longe dela reverter essa tendência, ó. Opa, olha lá. Ela ainda tem espaço para corrigir até aqui, média de 20. Isso tudo é uma correção saudável, da mesma forma do índice. É uma correção saudável da pernada de baixa que ele deu. Agora vamos olhar a Petrobras, ó. Olha o movimento do índice e olha a Petrobras. Se não é idêntico. Só que a Petrobras é diferente, ela está no contexto já de alta mesmo. Ela está na tendência de alta. Isso aqui é o gráfico semanal dela, ó. Nenhum momento ela reverteu tendência. Olha onde é que a Petrobras reverteu tendência pela última vez. No Covid, ó. Olha que engraçado, turma. Eu comprei Petrobras, olha aqui para vocês verem. Na época da pandemia, foi a primeira ação que eu comprei. Comprei Petrobras, 1.000 ações a 22,80. Não, não foi essa vez aqui ainda. Aqui, ó. Olha onde é que eu comprei Petrobras na época da pandemia. Minhas primeiras operações, minha primeira ação comprada. Eu acordava todo santo dia de madrugada para ver como é que o petróleo estava lá em como estavam custando os barris de petróleo. Então, comprei Petrobras a R$ 15. Não, a minto, olha lá, ó, a R$ 12. Isso aqui foi uma venda, eu comprei mais barato, então. Resumo, turma, eu comprei Petrobras aqui embaixo, ó. Então, isso aqui foi a única vez que Petrobras teve um contexto de baixa. Olha lá, de lá até aqui, ó. Petro vem continuando no contexto de alta, ó. Aqui ela reverteu tendência, ó. Topo mais baixo, perdeu. Aqui ela reverteu tendência. Só que ela continuou depois, ó. Foi uma reversão falsa. E olha lá, olha lá. Nenhum momento a Petrobras reverteu tendência. Agora vamos olhar o índice para vocês entenderem o que que eu estou querendo falar, ó. Esse aqui é o dólar, vamos colocar o Infut. Vamos colocar o gráfico semanal do Infut. Olha isso aqui, turma. É nítido, ó. Olha o que que tem aqui no mercado. Olha onde é que a gente está trabalhando a região aqui do mercado, ó. Olha isso. Tendência de baixa. A gente está na linha de retorno do canal de baixa. Ó, aqui é uma região total de resistência. Não tem como eu colocar na minha cabeça que eu tenho que comprar. A probabilidade do mercado romper isso aqui e subir forte é muito pequena. A probabilidade maior é dele vir e continuar esse movimento de baixa. Mas eu não gostaria, lógico que não. Gostaria que ele fizesse um pivô aqui nessa região, ó, fizesse uma correção simples assim, ó, para vocês entenderem na minha cabeça. Para eu ficar confortável de comprar, ele teria que fazer isso, ó. Isso aqui, ó. Pronto, turma. Aí sim.
Fez um fundo aqui, ó, rompeu. Aí ele vai embora, ó. Aí ele pode trabalhar na região que ele bem entender, só que até então não dá para me pensar em compra, beleza? Aqui ele tem que romper esse canal aqui, ó. Depois vem fazer pullback. Não é simples, turma. Não é uma parada tão. Nossa, o mercado reverteu, o mercado virou para alta. Não é simples assim. Infelizmente não é. Beleza? Então, para amanhã ficar aí ligado nas operações de compra. Não tô dizendo para deixar de comprar. Compra se der oportunidade, sim. Mas fica ligado, porque você pode ser surpreendido num movimento muito forte de baixa pelo fato de movimentações e realizações do mercado. Beleza? E vamos lá para o dólar rapidinho. O dólar que hoje também eu não entrei, mas eu mostrei aqui para a galera na sala a região do dólar que estava sendo protegida aqui, que era essa região aqui, ó, turma, o 134. Olha a reversão linda em cima do 134, ó. Em 15 minutos aqui teve um 9,1 de compra, lindo, mas a gente estava olhando em 5. Ó. Opa, Maxwell, de onde é que você tirou esse 134? Eu vou mostrar para vocês. Olha lá, ó. Olha o tanto de região de briga que teve nessa região aqui. Tanto de região de briga, ó. O tanto de briga que teve nessa região. Então daqui ele segurou e foi embora. Deixou um 9,1 de compra aqui, foi embora, ó. Daí a tarde foi feio. Não só eu, mas como outros traders que eu acompanho também, estão deixando bem claro que o dólar ele está muito errátil pela parte da tarde. Errátil é o quê, turma? Ele está dando sinais muito falsos. Então ele rompe uma região, faz um pivô e nada disso dá certo. E vamos mostrar para vocês aqui o porquê que eu estou dizendo que essa região é uma região forte de suporte. Olha lá, ó. Vamos pegar aqui no gráfico semanal. Olha isso, turma. Isso aqui, ó, é uma perna de alta, onde teve uma reversão do dólar. Olha a reversão, turma. Isso aqui sim é reversão, ó. Fundo um, fundo 2, não rompeu. Rompeu o topo, fez um topo mais alto. Agora a tendência é ele segurar nessa região e fazer isso aqui, ó. Opa. É ele pegar essa região e fazer esse movimento aqui, ó. Estão entendendo? Então aqui é uma região de suporte, a região de 61,8. Para quem sabe e usa Fibonacci, região de 61,8 é a região mais forte de Fibonacci do dólar. Então aqui a probabilidade dele cair é muito pequena. A probabilidade é dele vir aqui, ele está fazendo um pullback, ó, ele rompeu esse topo, rompeu esse canal de baixa, ele está fazendo pullback para continuar o movimento de alta, porque ele já reverteu tendência. Isso aqui é gráfico semanal. Por isso que eu digo tanto da importância de você analisar na abertura ou antes, assim como a gente está fazendo agora, analisar o contexto macro. Por quê? Porque eu tenho que saber o que que eu vou fazer no dia. Eu sei aqui no dólar que eu tenho que fazer compra. Eu estou na região de suporte, eu estou na região de compra, o índice e vice-versa. O inverso, no caso. O índice, região de venda. Então eu vou esperar no day trade uma estratégia que seja do meu operacional de compra no dólar e de venda no índice. É básico. Não tem muito o que complicar as coisas, a gente que complica, não tem muito o que complicar. Ah, Maxwell, mas eu posso vender índice e estopar. É normal, você vai estopar, sabe? É normal você estopar, não vai ter dias de stop. Então a gente tá aqui, ó, dia 9 a gente não tomou nenhum stop. A gente tem a nossa meta aí de fechar o mês todo positivo. É difícil? É, mas já aconteceu. Já fechei vários meses que eu não consegui, que eu não estopei nenhum dia. Já teve meses que eu tirei ótimo, estopei um dia, 2 dias. É constância. Só que para isso você precisa. A gente está num mercado muito bom, mercado volátil, mercado com movimento para cima, para baixo. Então tá muito bom para ganhar dinheiro. Só que você tem que saber para que lado que você tem que operar e saber buscar as oportunidades e pescar elas da forma correta. Beleza? Vou finalizar o vídeo aqui para não ficar muito longo e também para eu conseguir postar para vocês a tempo, para não ficar muito tarde. Beleza? Então é isso, turma. Boa noite para todo mundo. Até amanhã. Abraço e fui!